Olá, tudo bem? Eu sou a Gisele Oliveira, psicóloga clínica. Estou aqui para mais um bate-papo. Mas antes da gente começar a falar, queria te convidar a se inscrever nesse canal, curtir, compartilhar, deixar seus comentários, porque aí você ajuda o crescimento desse canal para que mais pessoas tenham informações que são tão relevantes e que pode ajudar bastante no crescimento pessoal e até mesmo profissional de muita gente. Bom, gente, hoje o papo aqui não é tão agradável, porém muito importante, um assunto muito relevante: violência contra a mulher. Principalmente e infelizmente porque nós estamos aí diante de mais um caso que abalou Campo Grande, que nós estamos todos muito mexidos com essa situação, né? A perda da Vanessa, da jornalista Vanessa, uma figura muito conhecida na cidade, uma figura muito respeitada, muito querida na cidade, e infelizmente ela entrou na estatística. Mais uma para a estatística, que já é uma estatística absurda, porque nós estamos no terceiro ou quarto lugar no índice de violência contra a mulher e feminicídios no Brasil. Gente, quando nós falamos de feminicídio, de violência contra a mulher, num estado como São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, que são lugares que a violência é relativamente comum, ainda se vai. Agora, Campo Grande, gente, estar dentro das principais capitais que mais tem casos de violência contra a mulher e feminicídio, isso é um absurdo. E nós precisamos falar sobre isso, nós precisamos entender melhor o assunto, como lidar com tudo isso, como ajudar as vítimas, como ter um olhar em relação a esses agressores também. Bom, para quem não sabe, eu trabalho com esse assunto, hoje não tão diretamente, porque eu estou mais dentro da clínica, né? E na clínica nós acabamos atendendo todos os tipos de problemas e de contextos. Mas eu já trabalhei durante muitos anos, especificamente, com grupos de mulheres que sofriam violência. E eu criei em 2013, ainda antes de se instalar a Casa da Mulher Brasileira em Campo Grande, ainda não havia projetos voltados, né, para essa área na cidade. E eu criei em 2013 um grupo de apoio a vítimas de abuso. Inicialmente esse grupo se chamava Tamar. E posteriormente nós mudamos o grupo para o nome Proeva. E eu vou explicar um pouquinho a história desse grupo para vocês entenderem qual é a minha trajetória com esse assunto, e o que eu quero trazer para vocês hoje aqui para contribuir para que haja essa visão mais ampliada, né, a respeito de um assunto tão delicado. Bom, gente, tudo começou quando eu fiz um retiro de mulheres. E no retorno desse retiro, as mulheres começaram a dar seus depoimentos sobre suas histórias, sobre aquilo que elas foram tocadas nesse retiro, aquilo que elas foram marcadas, né? E uma após outra foi relatando situações de abusos. Uma após outra foi contando que eu fui abusada, eu sofri violência sexual, eu sofri violência física. A grande maioria havia sofrido violência sexual dentro de suas casas. Os agressores eram as próprias pessoas ali próximas, né? Pai, padrasto, irmão, tios. No âmbito também religioso, algumas relataram que os seus agressores eram pastores, eram presbíteros, eram pessoas de dentro da igreja. E aquilo me chocou muito, porque eu já tinha, sim, claro, uma noção que isso existia, mas eu não imaginava que era tão grande o número de mulheres que haviam passado por isso. Eu não tinha noção de que de 10 mulheres, 9 sofreram algum tipo de violência.
Na realidade, na época, eu ainda era um pouco leiga em relação aos tipos de violência, porque quando a gente não estuda sobre o assunto, a gente imagina que quando fala de violência contra a mulher, a gente pensa que é só um estupro com conjunção carnal, a gente pensa que é só uma agressão, né, um espancamento, onde a mulher fica ali jogada no chão, toda roxa, toda marcada, ensanguentada. A gente imagina que são essas coisas graves, né? Nós não imaginamos que um assédio sexual, um assédio moral, uma violência psicológica, uma tortura psicológica, desmerecimentos, mentiras, difamação, a proibição de ir e vir, né? Não, você não vai, eu não quero que você estude, eu não quero que você saia, eu não quero que você saia com as suas amigas, eu não quero mais que você vá na casa da sua mãe. Nós não imaginamos, quando nós somos leigos, que tudo isso é violência contra a mulher, que tudo isso é crime. E tudo isso está enquadrado na lei Maria da Penha e constitui um crime. Então, como há muita gente ainda hoje, mesmo com tanta informação, né, muita gente ainda não sabe que tudo isso é crime. Que para ser um crime de violência sexual não precisa ser um estupro, não precisa ter uma conjunção carnal, espiou no buraco da fechadura, obrigou a assistir um vídeo pornográfico, mostrou as suas partes íntimas para a criança, para adolescente, já é estupro de vulnerável. Já constitui estupro de vulnerável. Não é nem abuso sexual, é estupro de vulnerável, é crime gravíssimo. Então, infelizmente, muita gente ainda não sabe disso, mesmo sendo tão divulgado, sendo tão falado, tem tanta campanha a respeito disso, muita gente ainda não sabe disso. Então, quando eu ouvi, voltando, né, na minha história, quando eu ouvi os relatos dessas mulheres, eu fiquei muito tocada, muito, muito chocada, muito impressionada, e eu senti... Eu sou uma pessoa que eu tenho uma fé muito grande em Deus, eu tenho uma conexão com Deus, né? E eu creio, né? Talvez para você não vai fazer sentido, mas para mim fez muito sentido eu ouvir a voz de Deus falando comigo assim, Gisele, você vai fazer o que a respeito? E eu estava fazendo tanta coisa na época, eu trabalhava com tantos outros projetos, que a minha resposta foi rápida, assim, eu não vou fazer nada. Por que tem que ser eu? Eu não entendo nada sobre isso. Mas aquela voz continuou na minha cabeça, continuou ardendo, né? Aquilo começou a arder no meu coração, é como um chamado, né? Quando você recebe um chamado para uma missão, você não sossega, você não tem paz enquanto você não faz, né? Porque você é escolhido para aquilo. E eu fui para casa e eu não consegui dormir naquela noite. E durante a madrugada começou a vir, o assunto começou a vir, gente. E veio na minha cabeça uma história da Bíblia que eu já tinha lido diversas vezes, mas eu nunca tinha parado para entender a gravidade daquele assunto e o quão atual era aquele assunto. Uma situação que aconteceu há 3.000 anos atrás com o rei Davi e com uma das suas filhas chamada Tamar. O texto eu vou resumir aqui para você que de repente não conhece a história. O rei Davi tinha vários filhos e um deles se chamava Aminon. E esse filho ele se apaixonou pela meia-irmã Tamar. E um certo dia ele botou na cabeça que ele queria ter ela. Teve um outro, um tio dele que falou, que soube do caso e falou para ele assim, olha, você é filho do rei, o que você quiser você pode ter. Inflamou mais ainda ele para aquilo, e ele então se fingiu de doente e falou que, olha, eu não consigo comer, eu só vou me alimentar se for através da mão da Tamar. Eu quero que a minha irmã venha aqui fazer um bolo, fazer alguma coisa para mim aqui no meu quarto, e eu vou comer só se ela me der. Enfim, o rei Davi, né, não imaginou o intuito maligno que estava no coração do seu filho e ordenou que a sua filha Tamar fosse lá fazer o bolo para
para o seu irmão. Aí já começa tudo errado, aí já é estranho demais, já é absurda a história, né? Porque por que uma princesa precisou ir no quarto do irmão fazer um bolo para ele? Gente, o que mais devia ter naquele palácio eram súditos. Então aí a gente já começa a ver o efeito do machismo, do patriarcado, a objetificação da mulher, né? E a Tamar, com a maior da boa vontade, da inocência, foi. Porque ela tinha carinho pelo irmão, e ela queria ver o irmão bem. E foi. Fez o bolo, e quando ela levou o bolo para o irmão comer, o que ele fez? Ele agarrou ela e falou, deita comigo, dorme comigo. E ela se apavorou e falou, não, pelo amor de Deus, você não vai fazer isso, né? Não é assim que se faz em Israel. E não teve conversa, e o texto diz que ele estuprou a própria irmã. E quando ele terminou o ato, ele rasgou toda a roupa dela, quando ele terminou o ato, ele jogou ela no chão, e o próprio texto bíblico diz como um cachorro, como se ela fosse um cachorro sem valor, e jogou ela para fora do quarto. E ela saiu desesperada, com o seu manto de princesa todo rasgado. E a partir dali, o texto só conta que ela, então, ficou escondida na casa do seu outro irmão, chamado Absalão. Esse outro irmão encontrou ela no corredor, ele desconfiou e ele perguntou assim, você teve com Amnon? Ela falou que sim. E ele escondeu ela na casa dele. E o texto não fala mais nada. Acabou ali a história de Tamar. Você não se ouve mais relatos sobre Tamar, o que aconteceu com essa menina. Mas nós podemos imaginar, a vida dela acabou. Imagina uma princesa naquela época que perdeu a sua honra, a sua dignidade, a sua virgindade, ficou para sempre impedida de se casar, de ter filhos, de ter uma família. Isso naquela época era uma coisa gravíssima, era uma desonra sem tamanho. Uma mulher não poder se casar, não poder ter filhos e ainda estuprada pelo próprio irmão. Ou seja, Amnon destruiu a vida dela. E o pior, o que aconteceu? Nada. O que aconteceu com o Amnon? Nada. O que Davi fez? Nada. Ele não fez nada. Ele ficou sabendo? Ficou sabendo. Ficou sabendo de tudo. Mas ele não fez nada. Ele passou pano, ele acobertou tudo. A Tamar ficou lá destruída. E depois de alguns anos, o Absalão, o irmão mais velho, como viu que o pai não fez nada, ele foi lá e se vingou por conta própria, com as próprias mãos, e matou o seu irmão Amnon. Gisele, isso tudo está na Bíblia? Está na Bíblia. E pasmem, né? Há 3.000 anos atrás e hoje, nada mudou. Nada mudou. A gente vê os Amnons soltos, impunes, o tempo todo, estuprando, destruindo mulheres, seja por agressão sexual, seja por agressão verbal, seja por agressão psicológica, patrimonial, física, e estão impunes, soltos e ainda acreditando, à semelhança de Amnon, que eles têm todo o direito de fazer isso. Porque, afinal, são homens e os seus desejos precisam ser realizados. Nós ainda vemos aí milhares e milhares de Tamares espalhadas pelo mundo que têm a sua honra destruída, sua vida destruída e precisam elas se esconderem. Olha só que interessante. O Amnon ficou livre, mas quem teve que se esconder na casa do seu outro irmão? A Tamar. E hoje é a mesma coisa. Quando uma mulher é agredida, ela vai até a delegacia ou a Casa da Mulher Brasileira, ela faz a denúncia e conforme a gravidade da denúncia, quem é que precisa ficar recolhida? Não é o agressor. O agressor não é recolhido de imediato. Principalmente se ele é réu primário. Mas quem é que precisa ficar recolhida? A mulher. Ela precisa se esconder na casa de um parente, ela precisa sair da cidade, ou ela fica escondida na casa-abrigo, que é um órgão, uma instituição que recolhe mulheres sob risco de morte. Ou seja, é tudo invertido. O agressor fica livre e a agredida fica presa. A agredida precisa se esconder. Então, nada mudou. Né? E aí precisa se levantar Absalões, que é o irmão mais velho lá que se revoltou, precisa se levantar pessoas como Absalão que se revoltam e vão
né, e vão tentar, às vezes, fazer até justiça com as próprias mãos, e são aí as pessoas que estão aí brigando, né, por políticas públicas, que estão brigando nas mídias, que estão tentando trazer algum tipo de justiça para essas mulheres que ficaram no silêncio, né? Que ficaram caladas e esses homens que ficaram impunes. Gente, então, essa história toda veio à minha mente, mas veio com uma clareza, com um entendimento, com uma gravidade que eu nunca havia tido na minha vida. E aquilo, eu simplesmente não podia dormir mais. Era impossível dormir com aquela história gritando dentro da minha alma, e eu tive que levantar e eu comecei a digitar. E quando amanheceu, eu havia criado um projeto chamado Projeto Tamar, Grupo de Apoio a Mulheres Vítimas de Abuso, em homenagem a Tamar, filha de Davi, e a todas as Tamares, né, que eu havia conhecido com os relatos naquele retiro, e as centenas que eu nem imaginava que eu conheceria a partir dali, porque ali começou toda uma história com essas mulheres. Fiz esse projeto, em princípio começou dentro de uma igreja, e aí nós começamos a enfrentar muita oposição dentro da igreja, porque infelizmente, gente, isso eu falo aqui com muita tristeza, mas eu não posso deixar de falar. Naquela época, 40% dos casos de violência contra a mulher eram mulheres evangélicas. Os homens eram evangélicos. Hoje, essa semana, eu conversei com uma defensora pública e ela me disse que esse número subiu para 90%. 90%. Gente, eu não tenho certeza se esse índice, se essa estatística ela é exata. Eu não tenho. Eu estou trazendo uma informação aqui que pode estar errada para mais ou para menos, mas eu sei que não é muito diferente disso, porque eu atendo isso na clínica o tempo todo e todo mundo que chega para mim relatando violência é evangélico. Então, assim, 90% de casos de violência contra a mulher ocorrem no âmbito religioso, mais especificamente no meio evangélico. Então, a gente precisa falar sobre isso. Precisa falar sobre isso. É triste, é vergonha alheia, é vergonha própria, porque eu vim desse meio, eu sou evangélica. Embora que eu tenha muita dificuldade hoje de me enquadrar nesse termo evangélica, eu sou cristã. Mas eu estive o tempo todo dentro desse meio. E para mim é muito triste falar sobre isso, mas a gente precisa falar. Porque a própria Bíblia fala que a limpeza, que o juízo precisa começar pela própria casa, pela casa de Deus. Tem que começar por nós. Então, não adianta nada os evangélicos falarem que tem voz profética, que faz isso, que faz aquilo, que denuncia o pecado, e não falam absolutamente nada sobre algo gravíssimo que está acontecendo dentro das suas igrejas. Inclusive, o agressor da Vanessa, que faleceu semana passada, é evangélico e músico, fazendo parte de ministério de louvor, cheio de vídeos, de gravações lá dentro da igreja, falando de Deus, falando de versículos bíblicos. Então, gente, Gisele está me dizendo, então, que todo evangélico, que igreja evangélica é uma farsa, que só tem gente violenta, gente... Não, pelo amor de Deus, não, de jeito nenhum. De jeito nenhum. Tem muita gente boa, muita gente verdadeira, muita gente boa de Deus lá dentro, assim como tem nas outras religiões. Tem muita gente sincera. Mas, infelizmente, muita gente ignorante, muita gente ingênua, muita gente que tem medo de mexer na ferida, que tem medo de mexer em certos assuntos, porque serão perseguidos, assim como eu fui. Eu fui perseguida. Quando eu comecei a entrar nesse assunto, eu me tornei uma pessoa que trazia uma indisposição, uma pessoa que ninguém queria. Ixi, Gisele, não. Eu não era mais bem-vinda no meio evangélico, a partir do momento que eu comecei a falar sobre violência, inclusive violência eclesiástica. Inclusive,
abuso de autoridade espiritual. Eu comecei a denunciar esse tipo de abusos. Porque a partir do momento que um pastor, ou um padre, ou qualquer líder espiritual se acha no direito, só porque ele tem um título, ele se acha no direito de gritar com você, de dizer o que você pode, o que você não pode, de te coagir, de te humilhar, de te constranger, seja em público ou seja no particular, isso é violência, isso é crime. Mas ninguém chama de crime, porque não, afinal de contas, ele está fazendo isso para o seu bem. Não, não está fazendo isso para o seu bem, porque isso está roubando a tua dignidade. Está te impedindo de se desenvolver até mesmo numa maturidade cristã, porque a maturidade cristã não tem a ver só com ser uma pessoa boa, amorosa, obediente a Deus e submissa. A maturidade cristã tem a ver também com você ter livre expressão, ter capacidade de dizer sim, de dizer não, de ter sua identidade firmada e fazer suas próprias escolhas, mesmo que as suas próprias escolhas te levem para o buraco. Mas aí isso é problema teu. A maturidade é isso, é você arcar com as suas decisões, não é alguém dizendo o tempo todo o que você pode ou o que você não pode fazer. Esse não é o papel, nem Jesus fazia isso. Jesus orientava e deixava com o público a capacidade e a decisão, se queria ou não segui-los. Ele convidava, olha, vem, segue-me. Isso aqui não é bom, isso aqui, olha... ele aconselhava, ele sugeria, olha, entrar pela porta estreita, porque a porta larga, muitos entram pela porta larga e é uma porta que conduz à perdição. E eu sugiro que vocês entrem pela porta estreita, porque é a porta estreita que conduz ao céu. Mas ele sugeria, ele não dizia assim, você é obrigado, você vai entrar pela porta estreita agora, senão eu vou te matar. Jesus não fazia isso. Se você não entrar pela porta estreita agora, você está fora. Você está fora da minha comunidade, eu não te aceito mais. A partir de agora, eu não te trato mais igual, eu não te cumprimento mais, eu te trato diferente. Jesus não fazia isso. Ele sugeria e ele deixava a cargo de cada pessoa escolher se ele queria um lado ou queria o outro. Então, gente, voltando, né, para a minha história... essa trajetória ela começou então em 2013 e ali eu comecei a entender, né, que a situação era muito grave, que a situação era muito havia na verdade uma epidemia, né, de violência, principalmente contra a mulher. E aí eu comecei a compreender, né, o que é o machismo estrutural, o que é a submissão cega. Eu comecei a compreender o que é a submissão bíblica e o que é a submissão imposta pela instituição, que há uma diferença. E quando chegou em 2015... eu tive a oportunidade, então, de implantar esse projeto no governo do estado. E aí, gente, agora já não era mais um âmbito religioso, né? Não era mais dentro de uma comunidade, de uma igreja, agora era para o estado. Agora a gente tinha uma parceria com a AGPEM e eu implantei esse projeto dentro do presídio feminino, para falar com as custodiadas, que a grande maioria, 99% das custodiadas que estão nos presídios são mulheres que cometeram violência, cometeram crimes, sim, cometeram, mas a grande maioria foram violentadas na sua infância, foram estupradas, foram expulsas de casa, foram prostituídas, foram vítimas de tráfico sexual. E acabaram entrando, né, para essa vida, não justifica, claro, mas explica o que aconteceu com elas. E então eu tive a oportunidade de levar esse projeto para elas, para que elas pudessem compreender e ressignificar a própria história e com isso ter uma chance de ressocialização, porque quando você não ressignifica a sua história, é impossível você ressocializar. É impossível você sair de um inferno e voltar para a sociedade e conseguir ser um ser humano normal. Se você foi demonizada desde pequena através de um estupro e demonizada depois dentro de uma instituição penal, quando você sair de lá, você vai continuar demônio.
Não tem jeito, não existe outra opção, né? Então, elas também precisam de ajuda. Tive a oportunidade de colocar dentro da casa de qualificação profissional, que era uma extensão da Funtrab, e também dentro do presídio masculino. E eu fui falar com os agressores, os homens enquadrados na Lei Maria da Penha. E aí não podia mais ter essa conotação bíblica, né? Não podia mais ter essa linguagem bíblica, que inclusive era um requisito da defensoria, né? O meu material foi analisado para ver se eu não estava levando religião para dentro das instituições. E aí foi que eu transformei, então, o projeto no PROEVA, de Itamar, se transformou em PROEVA, que é Programa de Empoderamento a Vítimas de Abusos. E então esse material aqui está em forma de livro, né, mas era em forma de apostilas, e é um material muito didático, um material bem interessante, porque ele tem não só as palestras, os assuntos, né, daqui a pouco eu vou explicar melhor, mas também tem atividades práticas no final de cada uma das lições, que possibilita uma transformação profunda de cada participante. Então, para poder entrar dentro dessas instituições, eu transformei toda a linguagem, né, e coloquei uma linguagem técnica, uma linguagem da psicologia, e tive essa oportunidade, gente. E foram anos magníficos, foram anos que eu tive uma aprendizagem. Eu costumo dizer que mais eu aprendi com eles do que eles comigo. Eu fico até emocionada, porque foram momentos assim que eu não tenho nem palavras para expressar o que eu vivi nesses anos com essas pessoas, ouvindo tantas histórias terríveis, histórias horríveis dentro do presídio feminino, dentro das centenas de mulheres que eu atendi na casa de qualificação profissional, o requinte de violência que essas mulheres passaram, e com os agressores também, né? Eu tive a oportunidade, eu não vou entrar muito nesse assunto hoje. Semana que vem eu vou ter um convidado aqui para a gente falar especificamente sobre a psicoeducação dos agressores, que foi a minha experiência lá em 2015. Gente, quando não havia ainda grupo de reflexão para os agressores, inclusive todo mundo era contra. Quando eu falava sobre isso nas reuniões, porque sempre se bateu muito na tecla de que a gente precisa denunciar. Violência contra a mulher, denuncie. A mulher tem que denunciar, a gente tem que prender os agressores. Gente, isso é importante também, mas isso é só o começo da dificuldade, isso é só a ponta do iceberg. E assim, quem não entendeu isso ainda precisa entender. A denúncia é o início da tribulação. Porque é depois da denúncia que a mulher começa, de fato, a correr risco de morte. E nós sabemos muito bem que as medidas protetivas não funcionam. Não funcionam. E eu não quero aqui achar culpados, é culpa da polícia, é culpa da... Não quero achar culpados. Esse é um problema sério, grave, profundo, que a gente não pode ser simplista, achar que a gente vai resolver isso com uma palestra, com uma conversa, com uma reunião, como muitas pessoas acham. Com uma simples capacitação que dura 2 dias. Não. Uma capacitação para lidar com esse assunto precisa levar anos. Porque você precisa entrar dentro da mente de uma mulher que foi violentada para entender o que se passa dentro da cabeça de uma mulher violentada. Você precisa entender, você precisa entrar dentro da mente de uma mulher que desde a infância sofreu abusos, para você conseguir compreender por que ela volta para o abusador. Por que ela vai lá, ela faz a denúncia e ela retira a denúncia e volta para o abusador. É muito fácil julgar essa mulher, é muito fácil criticar, é muito fácil dizer é mulher de malandro, gosta de apanhar. Não, é uma mulher que desde pequena ela não conheceu outra coisa. Desde pequena ela foi abusada, ela foi violentada, ela foi objetificada e ela não consegue entender outra vida que não seja essa.
Então ela volta porque é só isso que ela sabe fazer. Ela não foi ajudada, ela não foi reeducada, ela não foi acolhida devidamente. Porque um acolhimento bem feito, só um acolhimento bem feito, gente, que é o que nós não temos. Raramente nós vemos isso acontecer nas instituições. Só um acolhimento bem feito já devolve a dignidade da vítima. Quando uma mulher recebe um acolhimento verdadeiro, com empatia, com amor, sem julgamento, só isso já faz ela se sentir gente. E quando ela se sente gente, ela começa então, a partir desse momento, desconfiar que pode ser que ela tenha direito a uma vida melhor. Gente, é tanta coisa que nós temos para falar sobre esse assunto, né? E eu quero parabenizar, tem muita gente boa trabalhando nessa área, tem muita gente que ama realmente o que faz dentro dessas instituições, acolhendo, ajudando, lutando por políticas públicas, mas nós precisamos avançar e muito, nós precisamos investir em capacitação. E em capacitação não somente naquela capacitação técnica para informar os tipos de violência, porque isso você pode pegar no Google, a pessoa pode ler lá no Google, tipos de violência, violência patrimonial, violência psicológica, violência física, violência institucional. Gente, mas a coisa é mais profunda. Nós precisamos de capacitação para ajudar essas pessoas que atendem esse público a acolherem de verdade, a entender o que se passa dentro da cabeça dessas pessoas e também dos agressores. Porque ninguém, nenhum homem se torna agressor se primeiro ele não foi agredido, se primeiro ele não foi de alguma maneira violentado. Todos os agressores que eu conversei, que eu tratei, tem um histórico de agressão, de abuso, de estupro, de abandono, de coisas horríveis que passaram na infância. Gisele, então quer dizer que toda pessoa que sofreu agressão na infância vai se tornar um agressor na fase adulta? Não, óbvio que não. Muitas pessoas vão fazer justamente o inverso, porque pegaram aversão àquela situação, à violência. Mas muitos sim irão por esse caminho, porque foram condicionados, né? A semana que vem eu vou falar sobre isso e a gente vai entrar mais profundamente. O que acontece psicologicamente na cabeça de um agressor, de uma pessoa, né, que comete tais crimes. Gente, então é isso. Eu queria compartilhar com vocês um pouquinho, né, sobre esse projeto. Eu tive a oportunidade também de implantar ele já em diversos lugares, em igrejas, em comunidades, associações de moradores. Já fiz ele online na época da pandemia. E só para vocês terem uma noção, né, é um curso que sempre foi gratuito. Tá? Sempre foi gratuito, nunca cobrei por ele. É um projeto social que eu tenho. E ele é caracterizado por 3 etapas. A primeira etapa é a etapa da informação mesmo, né? O que é o abuso, os tipos de abuso, aquelas coisas que eu falei no início aqui desse bate-papo, que muitas vezes nós não temos noção, né? Que aquela atitude é uma violência. Às vezes a gente passa pano e fala assim, não, é porque a pessoa está nervosa, né? Teve um dia ruim de trabalho. E a gente vai relevando. Mas não, é violência, é crime, sim. Então, são 12 semanas, né? São 12 semanas esse curso. Dependendo do lugar, dependendo das condições, às vezes a gente reduz para 10, mas normalmente são de 10 a 12 encontros, uma vez por semana, com 2 horas mais ou menos de duração. E no primeiro momento, então, eu trago, né, uma pequena palestra com as informações nessas 3 etapas. Na primeira etapa, as informações a respeito do que são os abusos e suas consequências. O histórico, né, de violência contra mulheres, a Lei Maria da Penha, toda essa informação. E aí, no segundo momento, que é o meio do curso, a gente começa, então, a falar sobre as sequelas emocionais que a violência traz. E que é o quê? Principalmente a culpa,
a maioria das vítimas se sente culpadas, porque por algum motivo, né, acha que se eu não tivesse naquele lugar, se eu não tivesse deixado, se eu tivesse gritado, se eu tivesse pedido ajuda, se eu não tivesse com aquela roupa, e por aí vai. E a sociedade também, né, é especialista em culpabilizar as vítimas, então a gente acaba perpetuando isso. Depois a gente vai falando sobre a importância de a gente dar nome para os sentimentos, né? O sentimento de medo que a violência gerou, de culpa, de nojo, de vergonha, o ódio, a raiva que está ali reprimida e que não é permitido muitas vezes expressar, principalmente se a pessoa é de um contexto religioso, né? E o principal motivo do adoecimento e da depressão é essa raiva contida, porque a gente não tem que sair agredindo os outros, matando ninguém, mas essa raiva precisa ser elaborada, ela precisa ser, de alguma maneira, ela tem que sair dali. De alguma maneira, a gente precisa dialogar com essa raiva. Então, no nosso curso, a gente faz muito isso. A gente tem uma lição específica para a gente trabalhar essa raiva, a gente tirar essa raiva para fora e se libertar dela. E a gente fala sobre a sexualidade sadia, e aí a gente vai desmistificando, né, todos os tabus da sexualidade, e vai devolvendo o prazer da sexualidade para uma mulher que lhe foi roubado isso, porque a mulher que sofreu um abuso, principalmente sexual, ela não consegue mais desvincular a violência, o nojo do prazer. Tá tudo muito junto. Então ela fica uma pessoa disfuncional nessa área sexual. Então a gente devolve para ela o prazer da sexualidade sadia. E aí, por fim, né, na terceira etapa, que são as últimas lições, a gente usa ferramentas de coach para que essas mulheres consigam projetar suas vidas, visualizar a sua vida agora sem o agressor, porque essas mulheres elas são tão elas foram tão roubadas que muitas vezes elas não conseguem nem ter perspectiva de futuro sem aquela pessoa que ficou ali por anos e anos dizendo: você não é nada, você não é ninguém, se eu sair da sua vida você vai passar fome, ninguém vai te querer, só eu para te aguentar. Então uma mentira contada muitas vezes se torna verdade. Infelizmente, elas acreditam nisso. Então, no final desse curso, a gente, então, devolve a elas os sonhos, a perspectiva de futuro, ajuda elas a fazer planejamento com ferramentas de gerenciamento de tempo financeiro, descoberta de talentos, descobertas da identidade delas, né? E de tudo que elas podem fazer. Porque a dor é uma opção, continuar na dor é uma escolha. E o que realmente importa não é o que a vida fez com a gente, mas é o que a gente vai fazer com aquilo que a vida fez com a gente. Então é isso, eu deixo muito impresso no coraçãozinho delas durante todo o curso. Olha, a vida pode ter te esmagado, mas você tem o poder de escolher a partir de hoje o que você vai fazer com tudo isso. Se você vai deixar, se você vai permanecer esmagada, ou você vai levantar como uma fênix e vai transformar tudo isso numa força, e numa força tal que a tua dor vai se transformar na sua missão e no seu propósito de vida. Gente, é isso. Eu espero que esse assunto tenha ajudado muitos vocês. Se você conhece pessoas que precisam de ajuda, esse ano nós vamos retomar o PROEVA, tá? PROEVA, Programa de Empoderamento a Vítimas de Abuso. Ai, Gisele, mas eu não gosto desse nome, empoderamento, isso é coisa de feminista, isso é coisa do capeta. Não, não é, gente. Empoderamento é o quê? É só devolver o poder. Poder pessoal, poder da fala, poder de ter voz, poder de existir. É só isso, né? Agora, se tem grupos feministas que levam isso ao extremo, aí, gente, aí não é problema meu, não é problema meu. Cada um faz o seu, cada um faz o que acredita, cada um faz o que acha relevante. Eu não acredito que ninguém é melhor que ninguém. Ninguém é melhor que ninguém. Nós somos todos iguais perante Deus, perante a sociedade. Nós temos os mesmos direitos de ir e vir, temos os mesmos direitos de existir, seja homem, seja mulher, como diz a Bíblia, né? Em Cristo Jesus não há mais macho nem fêmea, todos são iguais perante Deus. Então,
empoderamento é ajudar essas mulheres a acreditar que elas são a imagem e semelhança de Deus. Elas não são a imagem e semelhança daquilo que os agressores disseram para ela a vida toda. É só isso. Então, é devolver a dignidade, devolver a autoestima, devolver os direitos de existir, de se cuidar, de se amar, de se proteger. E devolver também os deveres. Devolver também os deveres, porque nós estamos numa sociedade hoje onde se fala muito de direitos, mas não se fala de deveres, né? E tanto vítima como agressor tem direitos e tem deveres. Né? Não é porque eu fui uma vítima de violência que agora eu não tenho mais dever nenhum. Né? Eu vou reconstruir minha história e agora eu não faço mais nada, eu não tenho mais obrigações, eu não preciso respeitar as pessoas, eu não preciso cumprir com o meu papel dentro de casa, né? Com a divisão de papéis dentro de um acordo. Então, assim, esses são os extremos. E todo extremo é burro, na verdade. Né? Tudo que é extremo é burro. Assim como toda generalização é burra. Né? Você dizer assim que todo empoderamento é do diabo, isso é uma generalização. E toda generalização é burra. Todo extremo é burro também. Então a gente não está aqui para levar ninguém para o extremo. A gente está aqui para devolver o equilíbrio, devolver o meio termo, devolver a dignidade, devolver a reconciliação. Gente do céu, a gente precisa reconciliar as famílias. Por trás de todas essa estatística de violência, nós temos famílias sendo destroçadas. Não são só mulheres, gente. Tem filhos sendo destruídos. Esses agressores, esses homens que agrediram, que mataram, que estão atrás da grade, eles têm filhos que morrem de vergonha de terem pais assim, mas que também amam esses pais, porque todo mundo ama o pai, gente. Não é porque o pai cometeu um delito que a gente para de amar. Já parou para pensar nisso? Esses filhos continuam amando seus pais. Esses filhos continuam chorando, desejando que esses pais se arrependam e mudem de vida e voltem para casa melhores. Mas a sociedade não quer pensar nisso, ninguém quer se preocupar com isso, todo mundo só fala, não, tem que matar, tem que realmente apodrecer na cadeia, tem que isso, tem que aquilo. Por isso que a nossa sociedade está assim. Por isso que a nossa sociedade está cada dia mais doente. Enquanto nós não termos um olhar sistêmico em relação à violência, enquanto a gente não desejar tratar a vítima, mas também tratar o agressor e tratar as demais vítimas, que são os filhos, que são todos os parentes dessa violência, nós teremos cada vez mais as famílias destroçadas e a violência só aumentando, porque violência gera violência, revolta gera revolta, mas amor e dignidade traz paz, traz reconciliação e tem o poder de curar. Eu espero que vocês tenham gostado desse assunto. Se você gostou, curta, comente, compartilhe, indique para alguém que você gosta e até o próximo vídeo. Um beijo!